Fala galera, aqui quem fala é o professor Risca Cerqueira, do Riscando a Física. Hoje a nossa aula vai ser sobre gravitação e leis de Kepler. Nessa aula faremos uma breve introdução sobre os estudos da gravitação, falaremos sobre os modelos planetários, sobre a gravitação e finalizamos com as leis de Kepler. Denomina-se gravitação a área da física destinada ao estudo das forças de atração entre massas, com foco em planetas e astros planetários. Muitos cientistas, desde o século I d.C., se dedicaram aos estudos do universo e do cosmos, como é de se esperar na antiguidade, sem o auxílio de instrumentos ópticos de precisão. Muitas teorias foram estabelecidas por meio de observações terrestres e, portanto, em um referencial privilegiado. Até chegarmos nas leis que hoje regem a teoria da gravitação, veremos brevemente duas grandes teorias e seus modelos planetários que dominaram os estudos do cosmos por muitos anos. O primeiro modelo planetário que veremos é o modelo sugerido por Cláudio Ptolomeu, um matemático, geógrafo e astrônomo, no século II d.C., onde ele propôs um modelo planetário denominado geocêntrico. Este modelo foi aceito por mais de 15 séculos e embasou a filosofia e preceitos do catolicismo. Na ilustração, apesar de vermos as distâncias fora de escala, nesse modelo, o sistema solar, cada planeta realizava 2 movimentos circulares concomitantemente. Marte, por exemplo, descrevia um epiciclo cujo centro realizava uma deferente ao redor da Terra. Contudo, isso não acontecia com a Lua e com o Sol, que descreviam apenas a deferente. Aqui vale trazer a definição de deferente. Deferente é definido como a órbita de um ponto abstrato em torno de um astro, o Sol ou a Terra, por exemplo. A órbita de um astro, um planeta, por exemplo, em torno desse ponto é chamada de epiciclo. Esse era o modelo sugerido por Ptolomeu. Posteriormente, no século XVI, o monge polonês Nicolau Copérnico, estudioso de medicina, matemática e astronomia, apresentou um revolucionário modelo planetário, o heliocêntrico. Neste modelo, admitia-se o Sol como centro do sistema. Galileu também compartilhava e seguia as ideias de Copérnico, mas foi o astrônomo alemão Johannes Kepler quem conseguiu descrever, com referências desses estudos e de estudos de Brahe, de modo preciso os movimentos planetários. De acordo com as observações e constatações de Kepler, 6 planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, gravitam em torno do Sol descrevendo órbitas elípticas. Os planetas Urano e Netuno, além do na época também considerado um planeta Plutão, não visíveis a olho nu, foram constatados anos depois com a evolução dos instrumentos de observação astronômica. A órbita sugerida por Kepler é uma elipse. A elipse é um conjunto de pontos de um plano para os quais a soma das distâncias d1 e d2, respectivamente a 2 pontos fixos, denominados focos, F1 e F2, pertencentes a esse plano, permanece constante. Aqui nós temos F1 e F2, onde eles são os focos, e os 2 semieixos, os semieixos maiores, que vão de OA1 até OA2, e os semieixos menores, OB1, OB2. Então, qualquer ponto nessa elipse, a distância d1 mais d2 é constante. A gravitação é uma das 4 classes de interações presentes na natureza, sendo a primeira das 4 a ser estudada extensivamente. A descoberta de Newton, no século XVII, acusou o começo da mecânica celeste. É justamente Newton que propõe a lei da gravitação em 1666, na sequência do episódio clássico em que o cientista observa uma maçã cair da árvore. Newton concluiu que a Terra e a maçã eram corpos que interagiam de forma recíproca. A partir daí, temos a lei da gravitação de Newton, onde a força de atração entre os corpos de massas m1 e m2 ela é diretamente proporcional ao produto da massa desses corpos e inversamente proporcional à distância entre esses corpos ao quadrado. Note que essa lei ela traz uma grandeza constante, que é a constante gravitacional. Essa força que surge a partir da interação mútua entre os 2 corpos, ela é atrativa e nunca repulsiva. É ela que torna possível ficarmos de pé, isso porque a Terra exerce força gravitacional sobre os corpos. Acontece entre a Terra e a Lua, bem como entre a Terra e o Sol,
fazendo com que o movimento de translação da Terra aconteça. Da mesma forma, ocorre com todos os outros planetas. É a força gravitacional que os torna capazes de ficarem em suas órbitas girando em torno do Sol. Além das 3 leis fundamentais da dinâmica, Newton se destacou por formular esta lei de atração das massas. Seria correto então afirmar que todos nós estamos nos atraindo mutuamente e que atraímos mutuamente todos os objetos à nossa volta. Como a intensidade dessa força é bastante reduzida, então seus efeitos não são perceptíveis. Por outro lado, poderíamos pensar que de maneira análoga somos atraídos pelo planeta Terra. A intensidade dessa força não será mais desprezível, já que a massa do planeta Terra é bastante elevada. Dessa forma, essa força existe entre os corpos independente de estarem em contato ou não. Da mesma forma que se pensarmos quando soltamos uma bola, ela vai até o chão, isso acontece por causa da gravidade. Se exerce uma força sem contato. Kepler, a partir dos seus estudos, formulou 3 generalizações, conhecidas hoje como as leis de Kepler, que descrevem a regularidade a respeito do movimento dos planetas. A primeira lei de Kepler, a lei das órbitas, diz que os planetas movimentam-se descrevendo órbitas elípticas em relação ao Sol, sendo que o mesmo ocupa um dos focos da elipse. Nessa trajetória, a gente tem 2 pontos. O periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, onde o planeta possui velocidade de translação máxima, e o afélio, que é o ponto mais distante do Sol, onde o planeta possui velocidade de translação mínima. A segunda lei de Kepler, a lei das áreas, diz que as áreas varridas pelas retas que ligam os planetas ao centro do Sol são respectivamente proporcionais aos intervalos de tempos gastos. Já a terceira lei, a lei dos períodos, diz que para qualquer planeta do Sistema Solar é constante o quociente do cubo do rádio médio da órbita pelo quadrado do período de translação em torno do Sol. Esse período é o tempo gasto para uma revolução, ou seja, para uma volta completa. Essa foi a nossa aula de hoje sobre gravitação e leis de Kepler. Continue nos acompanhando. Até a próxima.